Sabe, a psicanálise tem uma história de origem que parece coisa de filme, sabe? Tem um médico visionário, uma paciente com sintomas que ninguém entendia e uma cura que mudou para sempre o jeito que a gente pensa sobre a mente humana. Mas, ó, como em toda boa história, tem uma reviravolta, um clímax que ficou em segredo por décadas, e é isso que a gente vai desvendar agora. E se a gente pensasse nisso por um instante? E se o caso mais famoso da psicologia não for a história de um médico genial curando uma paciente, e sim a história de uma colaboração totalmente inesperada? Vamos dar uma olhada em como a mulher que a gente conhece como Ana O não foi só uma cobaia, mas foi, na verdade, a co-criadora da sua própria cura. Então, vamos voltar no tempo. Pensa aí, Viena, final do século XIX. Uma moça super inteligente, de família rica, começa a ser atormentada por uma série de sintomas bizarros que simplesmente desafiavam toda a medicina da época. O nome dela ia entrar para a história, mas a verdade mesmo, o que estava por trás do caso dela, ficaria escondido por quase um século. Ok, primeiro vamos passar pela versão oficial da história. Aquela que todo mundo conheceu pelos livros, sabe? A versão contada pelo Dr. Joseph Breuer e por um Sigmund Freud que ainda era bem jovem na época. Bom, a paciente era Berta Pappenheim, mas para a história ela virou Ana O. Com só 21 anos, o quadro clínico dela era uma loucura. Paralisia, problemas de visão, de fala, uma tosse nervosa que não parava. E o mais importante, tudo isso começou enquanto ela cuidava do pai, que estava morrendo. Isso mergulhou ela em dois estados de consciência bem diferentes, um de tristeza profunda e outro super agitado, com alucinações. E aqui vem o ponto genial da coisa toda. Foi a própria paciente que inventou e batizou o método de cura. Breuer percebeu que num estado de auto-hipnose, ela conseguia contar as histórias por trás de cada sintoma, e quando ela fazia isso, puf, o sintoma sumia. Ela mesma chamou esse processo de cura pela fala ou, de um jeito mais poético, limpeza da chaminé. Esse método, que o Breuer depois chamou de catártico, era, na essência, dar voz ao que não podia ser dito. A ideia era fazer a paciente colocar para fora as memórias e sentimentos reprimidos, sabe? Deixar aquela emoção presa sair de uma vez. Era tipo um desabafo profundo que curava pela palavra. E aí, a história oficial termina com um final feliz. O tratamento chega no seu auge quando a Ana O se lembra da alucinação que começou tudo. Uma cobra preta aterrorizante saindo da parede para atacar o pai dela, que estava doente. Depois de contar essa cena, ela foi declarada curada. Fim. Só que não. A história estava muito, mas muito longe de acabar. É exatamente aqui que a narrativa muda completamente de rumo. Anos depois, numa conversa com o biógrafo dele, o Freud ia revelar o que realmente aconteceu no dia em que o Breuer achou que o caso estava encerrado. Imagina só a cena. Breuer, exausto mas aliviado por ter terminado um caso super desgastante, está prestes a sair de férias com a esposa. De repente, chega uma chamada urgente. Ele tem que voltar correndo para a casa da Ana O. E quando ele chega lá, ele a encontra no meio de uma crise ainda mais forte que todas as outras. Ele encontra ela se contorcendo, como se tivesse em trabalho de parto. E aí, chocado, ele pergunta o que está acontecendo. E ela solta a frase que mudou tudo. Agora vai nascer o bebê do Dr. B. Ela estava tendo uma gravidez psicológica, uma fantasia de que ia ter um filho com o próprio médico. Breuer ficou apavorado. Ele simplesmente não conseguiu entender que aquele sentimento intenso da paciente por ele era, na verdade, uma pista fundamental. Para ele, era só uma complicação pessoal, super embaraçosa. Ele entrou em pânico, sedou ela, internou num sanatório e abandonou o caso. Basicamente, ele fugiu do que viria a ser a maior descoberta da psicanálise. Anos mais tarde, ele ainda lembrava disso com pavor, como dá para ver nessa citação. Para o Breuer, o caso foi um fracasso, um trauma. Mas para o jovem Freud, que ouviu essa história secreta direto dele, aquilo que assustou seu mentor foi a chave para desvendar todo o mistério. E é aqui que o desastre de Breuer vira o pilar da psicanálise. Onde um viu um problema para fugir, Freud viu a chave para entender a própria natureza da neurose. A grande virada está toda aqui, nessa diferença de interpretação. O Breuer achava que os sintomas eram só lixo mental que precisava ser limpo. Já o Freud percebeu algo muito mais profundo. Aqueles sentimentos apaixonados da Ana O não eram sobre o Breuer, a pessoa. Eram sentimentos antigos, provavelmente ligados ao pai dela, que estavam sendo projetados, ou melhor, transferidos, para a figura do médico.
E esse conceito, a transferência, virou a pedra fundamental da psicanálise. É aquele fenômeno que acontece com todo mundo, de repetir padrões de relacionamento do passado no presente. No ambiente da terapia, isso fica super intenso. O amor da Ana Oh pelo médico era, na verdade, um eco do amor infantil dela pelo pai, que estava sendo revivido ali naquela relação. Isso mostra a genialidade do Freud. Ele pegou o que o Breuer viu como um desastre e transformou na principal ferramenta da psicanálise. A transferência não devia ser evitada ou temida. Ela tinha que ser o foco da análise. Era justamente nesse campo de batalha emocional que a verdadeira cura podia acontecer. Mas e a mulher por trás do nome Ana Oh? A história da Berta Pappenheim não termina num sanatório. Longe, mas muito longe disso. A vida dela depois do tratamento talvez seja a parte mais surpreendente de toda essa história. Depois de um longo tempo de recuperação, Berta Pappenheim ressurgiu. E olha só, ela se tornou uma das feministas e ativistas sociais mais importantes da Europa. Fundou organizações, lutou contra o tráfico de mulheres, dedicou a vida a causas sociais. Passar de paciente histérica para uma heroína nacional é simplesmente extraordinário. Essa frase que ela disse pouco antes de morrer resume bem o espírito de luta dela. A mulher que, sem querer, deu ao mundo a cura pela fala, usou a própria voz pelo resto da vida para lutar por outras mulheres. O mais irônico é que ela nunca aceitou a psicanálise e até proibia que falassem do assunto nas instituições que ela dirigia. No fim das contas, a história do nascimento da psicanálise não foi um momento eureka de um cientista genial. Foi um drama humano, confuso, apaixonado, que ficou escondido nas entrelinhas da história oficial. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? Por trás de quantas outras grandes ideias que moldaram o nosso mundo, existe uma história secreta igualmente poderosa, só esperando para ser contada.